noite, irmãos. É com grande prazer e com orgulho e uma satisfação muito, muito grande que todas as vezes que eu venho aqui à frente nesse púlpito para estar conversando com os irmãos. Normalmente eu assisto o culto ali do lado. E todas as vezes que eu venho aqui na frente, eu não consigo tirar a imagem dos pregadores, das mensagens que eu vi dali, né? Então, vir aqui à noite, estar com vocês para estar expondo a palavra do Senhor, para mim é um privilégio muito grande, tá certo? Eu gostaria de pedir aos irmãos, hoje, para estarmos juntos, então, refletindo em cima da palavra do Senhor. E eu gostaria de pedir que, nos próximos minutos, que o irmão preste atenção no que o Senhor vai trazer aos nossos corações. Que agora nós tenhamos um momento agora de calma, de tranquilidade, e que tudo que preocupa as nossas cabeças, todas as coisas que preocupam as nossas cabeças, nós possamos agora esvaziar as nossas mentes, para que então nós possamos deixar Deus agir neste momento, falar ao meu e ao seu coração. E antes de conversar com os irmãos, começar a conversar com os irmãos, hoje à noite nós podemos ter irmãos que estão aqui pela primeira vez, nós podemos ter irmãos aqui que já têm vindo ao nosso culto de uma maneira mais rotineira, membros que já são parte dessa igreja há algum tempo, outros membros, como a tia Edna, já são membros aqui há tantos anos, que a gente nem comenta quantos anos ela já faz parte aqui da igreja. Mas por que nós viemos à igreja? Por que nós refletimos em cima da palavra do Senhor? A Bíblia nos conta que Elias, certa vez discutindo e debatendo com os profetas de Baal, referia-se a Deus como sendo o Deus, porque nós cremos e nós pregamos e nós buscamos num Deus que Ele é real. Real. O Deus a quem nós pregamos, o Deus a quem eu quero que nos próximos minutos nós deixemos nosso coração aberto, Ele é um Deus que Ele é real. Ele é tão real quanto o irmão que está sentado ao lado do irmão, ao irmão que está sentado ao lado do Senhor, ao banco que o irmão está sentado. Ele é tão real quanto essa planta que eu consigo tocar. O Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós cremos, o Deus que nós proclamamos, este é um Deus real. E para começar a pensar nisso, eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, a Bíblia dos irmãos, em Romanos 12. Por favor. Romanos 12, versículo 1. Este é um texto da Bíblia que, assim como eu tenho certeza absoluta que boa parte da igreja sabe o decor. Mas eu vou tentar ler com os irmãos a versão que aparece ali, e com certeza, ao longo da nossa conversa, esse texto será recitado por mim. E não nos atentemos à tradução, mas à mensagem que ele nos traz. Vamos todos ler juntos, por favor? Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o vosso culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então vocês experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado porque
nós podemos estudar a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor, através do Seu Espírito Santo, pode falar aos nossos corações. Obrigado pela oportunidade que temos agora à noite de estarmos engrandecendo e aprendendo mais da Tua Palavra, Senhor. Aplica, Senhor, a Tua Palavra aos nossos corações. Amém. Amém. Irmãos, como havia dito anteriormente, Deus a quem nós servimos, o Deus a quem este Evangelho nos prega, este é um Deus real. E eu gostaria agora, então, de estar junto com os irmãos, então, refletindo e estar durante alguns minutos, levando os irmãos a um raciocínio, aqui experimentesco, ou seja, para que nós experimentemos juntos, ou seja, depois a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, pela renovação do nosso entendimento. Então, este Deus que é real, esse Deus que fez a mim e fez a você, este Deus que a Bíblia nos ensina que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, toda a criação, ela clama pelo Senhor. Toda a criação clama pelo Senhor. Basta simplesmente que nós olhemos janela fora e nós, ao contemplarmos a obra, a complexidade de tudo, nós não tem como tudo existir se não for pela obra e pela mão do Senhor. Tem uma autora de uma música que, em uma parte da letra, ela fala a respeito de Deus, ela discorre um poema, e ela tem uma hora que ela fala que tudo que não é Deus depende de... Desculpem. Tudo que não é Deus depende de Deus. Eu gosto de acrescentar uma coisa a esse texto, dizendo que tudo que não é Deus provém e depende totalmente do Senhor. Mas esse Deus que fez a mim e fez a você, este Deus que nos fez, este Deus deu uma escolha. Na verdade, ao nos criar, Deus colocou ao homem uma escolha: morte ou vida, bênção ou perdição. E essa escolha, irmãos, ela será feita por todos nós. Nós não podemos nos abster dessa escolha. Todo irmão que já viveu, que vive e que viverá, terá que fazer essa escolha: morte ou vida, bênção ou perdição. E este Deus que é real, ao criar a mim e ao criar a você, nos dando esta escolha a ser feita, Ele criou em nós, deu a nós o benefício do raciocínio. Então, nós somos o único ser vivo na Terra com raciocínio, com razão, com lógica. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o vosso culto racional. Ele não nos chama a nos envolvermos numa emoção e vivermos numa transformação emocional. A escolha por Cristo, ela tem que ser, e ela é uma escolha racional. E para que nós pensemos em cima disso, eu queria contar uma história para vocês. Aproximadamente 2.000 anos atrás, na verdade, quase que é exatos 2.000 anos atrás, né? Jesus estava na Terra. Jesus veio ao mundo. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que crer em Jesus não perecesse, mas tivesse, então, a vida eterna. Então, aproximadamente há 2.000 anos atrás, Jesus veio ao mundo. Veio ao mundo porque o pecado precisava ser vencido. Ele veio ao mundo para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Joia? Mas há 2.000 anos atrás, quando Jesus então veio ao mundo, tiveram homens que tiveram o privilégio, a graça, a maravilhosa oportunidade de serem chamados para serem um dos 12 discípulos de Jesus. E eu agora, então, queria que nós imaginássemos que Jesus, então, está no meio de nós.
Em outras palavras, nós vivemos na época em que Jesus veio ao mundo. E Jesus, diferentemente de como nos é hoje, uma pessoa com a qual nós estudamos, refletimos em cima de suas mensagens, Jesus é alguém com quem eu consigo ver. Eu vi Jesus passando. Sentei próximo ao Senhor. Eu vi Jesus pregando. E Jesus, durante o período que esteve aqui na terra, Jesus chamou para si 12 discípulos. Que privilégio, que honra deve ter sido ser chamado para ser um dos 12 discípulos de Jesus. Uma coisa que não sai da minha cabeça é que a gente passa a vida inteira ouvindo pregações, estudando em cima da Bíblia, orando, refletindo em cima da palavra do Senhor, dos ensinamentos que Jesus tinha para trazer, mas esses 12 homens, eles podiam cutucar a Jesus e perguntar assim: Jesus, desculpa, eu não entendi. Você pode repetir, por favor? Você pode me explicar isso de uma outra maneira, porque eu não entendi isso que você me explicou? Eu não entendi isso que o Senhor, essa mensagem que o Senhor acabou de trazer aos nossos corações, eu não entendi. Senhor, eu tenho uma dúvida no meu coração, será que o Senhor pode tirar essa dúvida para mim? Ser um dos 12 discípulos de Jesus deve ter sido uma bênção. E se eu vivesse na época de Jesus, será que eu seria escolhido para ser um dos 12 discípulos de Jesus? Será que eu teria esta honra para ser escolhido, para estar ao lado de Jesus? Será que se Jesus me escolhesse, será que eu aceitaria? Primeiro ponto. Mas o protagonista da minha história, ele foi chamado e aceitou o chamado. E não só aceitou o chamado, como que dentro dos 12 discípulos, ele era tido como sendo um discípulo de confiança. Ele era um discípulo que tinha dos seus colegas, dos seus companheiros discípulos, dos outros 11, ele tinha respeito, confiança. Ele tinha uma função, ele era responsável por carregar a bolsinha do dinheiro. Ele era responsável por lidar com a parte financeira, digamos assim. Porque Jesus precisou de dinheiro para comer, precisava de dinheiro às vezes para se hospedar, por exemplo. Jesus viveu durante o período do seu trabalho evangelístico com o mínimo necessário para ele executar aquilo que Deus tinha guardado para o seu coração. Mas Jesus precisou, como qualquer pessoa numa sociedade, ter recursos, às vezes, para pagar um transporte, pagar uma moradia, uma noite para passar. E este discípulo, protagonista da minha história, ele é responsável por guardar o dinheiro. Ele era o homem de confiança dos 12 apóstolos. E assim como numa comunidade de fé, onde nós participamos, na comunidade de fé onde esse discípulo participava, dos 12, nessa comunidade de fé onde nós participamos, existem muitos cargos que são nominais. Existe o moço do som, existe o pessoal da banda, existe o pregador, existe os diáconos da igreja. Cada uma dessas funções vem consigo atribuído características que aquele personagem tem. E, com certeza, cada uma delas, em suas determinadas características, tem para aquela pessoa um reconhecimento dos demais daquela função que ele exerce. Me fiz claro? Em outras palavras, o homem responsável pelo dinheiro, no mínimo, é uma pessoa de confiança. Porque eu não deixo o dinheiro que nos será necessário para subsistir na mão de alguém que eu não confio. Na mão de alguém que não é sério, na mão de um louco. Então, o personagem da nossa história, o protagonista, da nossa história, ele viveu com Jesus, viveu no mesmo período em que Jesus viveu, ele foi chamado por Jesus, ele aceitou o chamado de Jesus, ele viu Jesus realizando milagres. A Bíblia nos conta que Jesus realizou mais milagres do que todo o papel na terra é capaz de escrever. A Bíblia nos conta que o que nós podemos ler e aprender aqui é um pedaço muito pequeno do que Jesus fez. Então, este homem que foi chamado, que aceitou, que pôde ver e experimentar muito mais coisas do que nós seremos capazes de ler e estudar nas nossas vidas. Este homem também era tido como
como dentre os discípulos um homem de confiança, um homem respeitado pelos seus colegas. Este discípulo, meus irmãos, este homem, assim como eu, assim como você, que tinha em seu coração uma escolha a fazer: vida ou morte, bênção ou perdição. Este homem, que dentre todas essas narrativas belas que eu acabei de falar, este homem não deixou Jesus habitar no seu coração. Alguns já deviam saber de que eu estava falando. Mas o protagonista da minha história de hoje à noite é Judas. Judas, discípulo do Senhor, viu o Senhor realizar milagres. Com certeza, também atuou em muitos momentos em prol da obra. Era visto prestem atenção, era visto pelos homens e mulheres que viviam naquela época, não sendo um dos 12, como ali vai, um dos discípulos do Senhor, era visto pelos 12 discípulos, ali vai, era visto pelos 11 discípulos, né? Ali vai um homem de confiança. Então, aos olhos de todos, desculpem, irmãos, aos olhos de todos que viviam naquele tempo, Judas era tido como sendo um homem de confiança, um homem estável, um homem que ninguém, com certeza, levantaria suspeita. Jesus, irmãos, por várias vezes, na última ceia, inclusive, Jesus, que é capaz de ver o meu e o seu coração, Jesus, que é capaz de ver o meu e o seu coração, Jesus, por várias vezes, alertou: traidor, traidor. E os discípulos, mesmo tendo sido alertados por Jesus, dado ao grau de confiança que tinham por Judas, não conseguiam identificá-lo. Vida ou morte, bênção ou perdição. Irmão, a verdade no coração do irmão, eu não conheço. A verdade no meu coração, o irmão não conhece. Paralelamente, a verdade no coração de Judas, ninguém conhecia. Só o irmão conhece verdadeiramente a verdade no seu coração. E deixa eu contar uma coisa para os irmãos: vir à igreja, participar da comunidade de fé, ter um cargo nominal, não garante ao irmão que esta verdade no coração do irmão é uma verdade vida, bênção. Entenderam? Participar da igreja, ter uma função nominal na igreja, ser um atuante, não trará ao coração do irmão a salvação. O que traz salvação ao meu coração e ao seu coração é eu reconhecer que eu sou pecador. E que só Jesus, no meu coração, é capaz de transformar a minha vida. E eu verdadeiramente, no meu coração, deixar Jesus dirigir a minha vida. Só isso que salva. Não basta simplesmente eu aparecer aqui na frente dos irmãos, bonito como eu estou hoje. Não aparece, não adianta de nada. Eu aparecer aqui na frente dos irmãos e falar palavras bonitas, isso não me levará à salvação. Porque Judas, que esteve com o Senhor, que viu o Senhor realizando milagres, Judas que ajudou na pregação, Judas que vai ser citado para o resto da história do mundo como sendo um dos 12 discípulos de Jesus. Toda vez que falarem dos 12 discípulos de Jesus, Judas. Judas. Judas não deixou. Judas não deixou o Senhor habitar no seu coração. E porque Judas não deixou o Senhor habitar no seu coração, hoje pela manhã, o irmão que estava pregando,
E ele foi muito, muito claro e muito abençoado quando ele falou que nós viemos preparando o nosso coração ao longo da nossa vida para um momento de escolha. Nós temos nosso coração nutrido o sentimento até um determinado momento onde nos é apresentada uma escolha e nós, em função daquilo que nós temos nutrido no nosso coração, nós escolhemos A ou B. Não existe uma terceira opção. Vida ou morte, bênção ou sofrimento. Então, Judas vinha nutrindo no coração dele um sentimento, uma direção. Judas vinha nutrindo em sua mente algo que, quando a oportunidade apareceu para Judas, Judas escolheu a morte. Em contrapartida, irmãos, a Bíblia também nos conta histórias de discípulos do Senhor que, porque deixaram o Senhor dominar as suas vidas, porque deixaram o Senhor dominar as suas escolhas, porque deixaram o Senhor ser dono de suas vidas, foram capazes de realizar atos maravilhosos. Curar pessoas. A Bíblia nos conta que Pedro, numa única pregação, Pedro foi capaz de converter mais de 3.000 pessoas. Homens expostos às mesmas opções. Homens expostos às mesmas escolhas. E hoje, irmãos, nós temos com frequência atribuído aos outros a responsabilidade das nossas escolhas. Nós temos atribuídos às circunstâncias, às influências, os resultados que nós colhemos das nossas escolhas. E me parece que nós passamos a vida mentindo, enganando a nós mesmos. Por que dizer que eu sou o culpado? Eu sou o responsável pelo meu coração. Eu sou responsável pelo meu coração. Nenhum irmão é capaz de avaliar e dizer o que tem no meu coração. Eu sou o responsável e o único conhecedor do meu coração. E as escolhas que eu faço na minha vida, consequentemente, os frutos que eu usufruo das minhas escolhas, são consequências do que eu, Leonardo, tenho no meu coração. E o irmão tem na vida do irmão a verdade no coração do irmão e tem plantado e tem colhido o que o irmão tem plantado em função da verdade que dirige e que guia o coração do irmão. Efésios, por favor. 3. Efésios 3, a partir do versículo 16 até o versículo 19. Abram, por favor. Se os irmãos me permitirem, eu vou ler, tá? Ora, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa dizer mais alguma coisa? Eu gosto de participar na EBD com jovens e muitas vezes eu tenho a impressão com eles que daria simplesmente para a gente ler e encerrar.
conhecer o amor de Cristo, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. O que eu e o irmão, o que nós precisamos fazer para que sejamos cheios da plenitude de Deus? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o vosso culto racional. Esta é a vossa escolha. Vocês querem que eu fale sem microfone? Tá. Então, este é o nosso culto racional. Essa é a nossa escolha racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis então qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Essa escolha racional que Deus nos apresenta, essa escolha racional que o Senhor traz ao meu coração essa noite, ao seu coração essa noite, essa escolha racional trará ao irmão dois destinos: bênção, maldição, vida ou morte. Escolher ao Senhor e deixar o Senhor dirigir a sua vida. A Bíblia nos ensina que o irmão desfrutará da plenitude da graça de Deus no seu coração. Ele dirigirá a sua vida. E a Bíblia nos diz que, ao deixarmos o Senhor dirigir a nossa vida, nós experimentaremos alegrias, bênçãos incomensuráveis. Nós temos tido por hábito querer botar Deus na nossa vontade. Querer botar Deus dentro daquilo que nós achamos ser válido. E quando as coisas não dão certo, nós dizemos que a culpa não é minha. A culpa é... Irmãos, discípulo do Senhor, esteve com Jesus. Era nominalmente reconhecido por Jesus e pelos seus discípulos. Mas o coração do irmão, só o irmão conhece. O coração do irmão, só o irmão e o Senhor conhece. Porque a Bíblia nos ensina que o Senhor está à porta do meu e do seu coração todos os dias batendo, querendo entrar, querendo sentar na cadeira que dirige a minha vida. Ele está todos os dias, e a escolha de estar seguindo ao Senhor, ela é uma escolha que ela tem que ser diária, constante, porque Ele está todo momento na porta do seu e do meu coração, querendo entrar para fazer do irmão um instrumento de bênção no mundo, fazer o irmão desfrutar de alegria que o irmão nunca vai conseguir imaginar. Para que o irmão seja usado pelo Senhor para estar transmitindo este evangelho de um Deus que é real, ao mundo, porque a intenção dele é que todos sejamos salvos e possamos desfrutar desta graça. Mas ao meu e o seu coração, Deus foi dado a escolha de aceitar ou não aceitar. O profeta Elias, uma vez orando, ele orou e ele pediu assim: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste hoje que tu és Deus e eu sou teu servo. E conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Eu sou teu servo e conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me. Para que este povo possa ver que tu és Deus
e tu tornares o teu coração para trás. Esta noite, eu gostaria de chamar o irmão a que o irmão fizesse essa mesma oração que o profeta Elias fez, porque o que nos leva de onde nós estamos, aonde homens como Elias, como Davi, como Moisés, como Josué, como Paulo, é uma escolha muito, muito simples. Aceitar o Senhor. Aceitar ao Senhor, porque o preço do meu e do seu pecado já foi pago. Basta que creiamos que Jesus veio no mundo, morreu pelos meus e pelos seus pecados, para que não sejamos glorificados e recebamos a marca da salvação. Basta simplesmente que uma escolha muito pequena, de fácil, mas de grande importância seja feita. Mas ela tem que ser feita, irmãos, prestem atenção, por favor, ela tem que ser feita com honestidade do coração, porque, irmãos, eu não consigo avaliar o coração do irmão, o irmão não consegue avaliar o meu coração, mas o fim da sua vida dependerá do que o irmão guarda no coração do irmão. Não vai bastar o irmão ser chamado para ser discípulo, do irmão presenciar os milagres, do irmão ter contato íntimo com a pregação, se o irmão não deixar o evangelho tocar no coração do irmão. E o fim é o enforcamento. Judas, ao concluir o que tinha proposto no seu coração, dado ao grau de arrependimento, se enforcou. Hoje, irmãos, eu já vou encerrar. Mas eu hoje gostaria de chamar o irmão. Não que isso vai mudar alguma coisa, porque isso não é o que muda. Mas existem atos que reforçam e corroboram decisões que nós tomamos no nosso coração. Hoje, eu queria convidar o irmão para que o irmão, junto comigo, eu gostaria de uma cadeira aqui para sentar, para falar para você o seguinte: eu queria te convidar, meu irmão, que quer hoje deixar o Senhor ser o dono da sua vida. Eu queria convidar o irmão que quer hoje deixar Deus verdadeiramente. Mas, irmãos, preste atenção. Eu não posso dizer o que o irmão tem no coração do irmão. O irmão não pode dizer o que tem no meu coração. Só o irmão pode tomar a decisão hoje. Hoje eu quero parar de me enganar. Hoje eu quero parar de me enganar. Eu quero parar de enganar as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero parar de me enganar. Eu quero parar de mostrar para as pessoas ao meu redor que eu sou uma coisa que no meu coração, lá no fundo, eu não sou. E eu quero que o irmão, junto comigo, decida, pelo amor de Deus, deixar Deus sentar no trono da sua vida. E o irmão agora, então, passar numa vida de honestidade, digamos assim. Então, eu vou orar. Mas eu queria convidar aquele que quiser que o Senhor hoje for o dono da sua vida, eu queria convidar o irmão a ficar de pé. Porque se eu pudesse, eu ficaria de pé. Então, aqueles que gostariam hoje de ter Deus como dono de sua vida, independente de ter aceitado a Cristo ou não, isso pode ser um reforço daquilo que o irmão já decidiu há anos atrás. Mas se o irmão hoje quer que Deus habite no trono da sua vida, eu gostaria de pedir que o irmão ficasse de pé. E eu vou orar. Irmãos, ficar de pé, eu só quero que os irmãos que estão de pé, eu gostaria só que os irmãos, então, Senhor, estou de pé. Eu mudei do meu estado, e assim como o estado que eu estava, eu quero que também o Senhor mude também o meu coração. Dirige, Senhor, a minha vida. Deixe o Senhor habitar no meu coração. E, Senhor, eu quero ser um servo que tenha verdadeiramente o Senhor no meu coração.
O Senhor é um Deus real. Eu creio num Deus real e que realmente me ama e que pode abençoar a minha vida. Guarda o meu coração, dá-me força, dá-me diligência, para que todos os dias da minha vida reforce essa escolha que agora, Senhor, eu estou fazendo. Amém. Vamos cantar? Desculpa, eu estou até me envolvendo, mas posso? Vamos cantar?